Eu sou brasileiro. Eu sou francês. Eu sou alemão. Eu sou japonês. Eu sou inglês. Aliás, isso aqui é uma banda alemã, né? Bem, alemão, francês, japonês, inglês, esses termos ligados à questão do nacional, né? A ideia de pertencimento a uma nação não é uma coisa que sempre existiu. Na verdade, isso em termos históricos é novo. Esse autor aqui trata desse assunto, né? Eric Hobsbawm, Nações e Nacionalismo, de 1780, porque ele acha que essas ideias começaram justamente com a Revolução Francesa. Vou fazer uma síntese aqui do que é essa ideia de nação. No Antigo Regime, antes de 1780, na França, um sujeito que morava em algum lugar da França, vamos dizer aqui em Lyon, sei lá o que, tinha lá o senhor feudal, tinha a igreja. Então, existiam vários poderes que eram exercidos sobre ele. Ele era súdito, ele era católico, ele era cristão, súdito do senhor feudal, né? Ou servo, né? Do senhor tal, e também, né? Súdito do rei da França em um determinado período, que esses reis foram conseguindo centralizar o poder na mão dele. Mas dificilmente esse sujeito diria assim: eu sou francês, e teria esse apego à bandeira tricolor francesa, né? Da mesma coisa o inglês, da mesma coisa seria o alemão. Na verdade, a Alemanha mesmo, essa ideia, o país do Halloween aqui, a Alemanha só surge em 1871. Então a Alemanha era só uma ideia. O que mais distinguia a Alemanha era uma língua, né? Um pouco parecida de alguns povos, né? Possivelmente de origem germânica, que viviam ali, né? Em vários principados, em vários reinos, em suma. Essa ideia de ninguém se identificava com a nação, as pessoas se identificavam com o monarca, se identificavam com a sua fé, se identificavam com a sua vila, a sua vilazinha ali. E é justamente essa identificação com a vila da onde surge a ideia de nação, de nascimento, né? De pertencimento. Quando a Revolução Francesa derruba o rei, porque tanto o rei como um senhor feudal, eles exerciam um poder que era praticamente divino. A obediência ao senhor feudal era divina, ou seja, ele tinha um mandato, né, do céu, né, dos céus, de Deus, para que ele governasse sobre seus súditos. Era o chamado direito divino. Isso se impôs muito mais, principalmente depois da época do absolutismo, mas isso aí é outro assunto. Com a queda do antigo regime, com a queda o desmantelamento das ideias, né, de simbolismo feudal, e com a queda do absolutismo, do direito divino de governar, precisavam-se de construir outros modelos de identidade, né? As nações foram surgindo, os estados foram sendo constituídos. O Estado já existia desde o início do absolutismo, desde o século XVI. O Estado é principalmente um governante, um corpo de administradores, né? Burocracia, um exército, né? Mas quando a ideia do monarca, a ideia do direito divino vai por terra, precisa de outra ideia para justificar por que a gente tem que obedecer às leis do país, por que a gente precisa obedecer às regras, porque eu sou de tal território, eu vou me considerar brasileiro, o outro francês, italiano, o que for. Aí surge a ideia do nacionalismo, a ideia da identidade nacional. Então essa ideia ela vai ser desenvolvida e ela vai ser muito mais alimentada a partir da Revolução Francesa e no desenrolar do século XIX. A Revolução Francesa trouxe duas grandes ideias, segundo esse mesmo autor aqui, Eric Hobsbawm, principalmente no seu livro Era do Capital. Ele diz o socialismo, né, a ideia da revolução social, da sublevação do povo, né, contra seja qual elite estiver no poder, a ideia de uma busca pela igualdade,
E a ideia da identidade, né, do cidadão, do pertencimento, né, a uma determinada nação. A Revolução Francesa também ela também ajudou a desenvolver essa ideia. Então, à medida que o socialismo se tornava um perigo para as classes pelas elites, a burguesia, a princípio, ela era revolucionária, mas a partir da década de 1840, 1850, muitas burguesias viram que era muito mais vantajoso se aliar à ideia do Estado, se aliar até à nobreza que estava decadente e criar outros meios para que o povo viesse a pertencer. O nacionalismo, a princípio, ele não é só uma ideia de dominação, ele pode ser também uma ideia de resistência. Por exemplo, o nacionalismo irlandês. Por exemplo, outros tipos de nacionalismo curdo, né, que tenta se impor contra a dominação de estados como o Iraque, como a Turquia. Mas ele também é uma ideia de dominação. Como toda ideia, ela pode ser de resistência e de dominação. Esse é o nacionalismo. O nacionalismo é uma ideia, a questão de identidade nacional, de pertencimento àquela nação. Um exemplo, por exemplo, hoje moderno, para vocês entenderem melhor isso aí, seria as torcidas de futebol. Todos conhecem aquela expressão, né, da torcida do Flamengo, nação rubro-negra, né? Isso. Porque a ideia é de que eles pertencem a um grupo cultural, a uma identidade, tem uma bandeira, né? Então tudo isso é o nacionalismo. Não que o Flamengo queira criar um país chamado Flamengo, mas a ideia de nação ela não está associada a um Estado. Existem estados, né? Existem nações sem estados, como os curdos, né? Como os catalães. Muitos catalães se sentem catalães, mas não querem a independência da Espanha. Outros querem, né? A manipulação disso de forma política né? É outro papo. Mas existe nação sem Estado, como o Estado Basco, entre a Espanha, entre a França, que fala até um idioma basco, mas uma parte desse povo está na França, outra parte está na Espanha. Então, nação é independente de Estado, mas ela associada ao Estado criou a ideia do Estado-nação. Justamente associado à ideia de nação com o Estado, Estado monárquico. O Estado moderno surgiu como um monárquico. Quando a monarquia cai, precisa de outra coisa para apoiar o Estado. Aí entra a ideia de nação. Entendeu? Estado monárquico, monarquia cai com a Revolução Francesa, a ideia de nação vem a se juntar à ideia de Estado e criar o Estado-nação. Beleza?